Gravante, senhor presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Hoje é dia 10 de abril de 2025. Eu cumprimento meus colegas juízes, doutora Sulamita, doutor Ramon, doutor Luiz. Cumprimento também a representante fiscal presente, doutora Aline. Cumprimento também os ilustres patronos presentes. E vamos começar com o primeiro processo, que tem sustentação oral, 5035, 505 KSPG Automotive Brasil. A relatora é a doutora Sulamita. O patrono aqui é o doutor... Deixa eu ver aqui. É o doutor Giancarlo. Doutor Giancarlo? Dia. Bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, claro. Então, eu passo a palavra à relatora, a doutora Sulamita, para ler a acusação. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Bom, aqui estamos tratando de um auto de infração que exige ICMS, na remessa de mercadorias a serem importadas, onde não restou efetivada a comprovação, não teria sido comprovada as operações de exportação e nem mesmo o recolhimento do ICMS nessas operações. Então, vou passar a leitura da infração e depois eu passo a palavra para o presidente. Deixou de pagar no período de março a abril de 2019 o ICMS no valor total de, conforme discriminado no anexo 1, por ter emitido notas fiscais não tributadas no valor total de, relativas a remessas para fim específico de exportação e não comprovada a efetiva exportação das mercadorias dentro do prazo estabelecido pela legislação. Comprova-se a presente infração através das notas fiscais discriminadas no anexo 1 e pelas cópias DFD, registro de saída, e pela notificação de folhas 14 a 23. Esse é o relato da infração. Agradeço e passo a palavra ao doutor Giancarlo. Seja bem-vindo, doutor, e o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos os presentes. Eu vou ser breve aqui. É um caso de matéria eminentemente probatória, conforme já relatado, é um auto de infração que exige o recolhimento de ICMS, juros, multa de ofício, relativo a algumas operações de remessa para fim específico de exportação, realizadas no período de março a abril de 2019. O motivo do auto de infração é a suposta falta de comprovação da efetiva exportação dessas mercadorias. E conforme demonstrado em sede de defesa, esse auto é improcedente e merece ser cancelado, tendo em vista que não houve falta de recolhimento de ICMS por todas as mercadorias autuadas terem sido exportadas. Apesar disso, o auto foi mantido em primeira instância, mas o que a recorrente gostaria de esclarecer aqui é que no desenvolvimento das suas operações, ela realizou essas exportações com emissão de nota fiscal eletrônica de serviço que foram autuadas, mas não houve a disponibilização do evento de averbação no SPED da recorrente, o que é de controle de um terceiro, que é especificamente a empresa comercial exportadora, que nesse caso é a Renault do Brasil, para que ela realizasse esse procedimento nas DUIs, o que realmente não ocorreu. Tendo em vista isso, as autoridades fiscais concluíram que não houve comprovação de que as mercadorias teriam sido exportadas, e a recorrente, então, coube demonstrar na sua defesa a exportação dessas mercadorias, o que ela fez por meio de uma série de documentos que estavam ao seu alcance e por seu controle, digamos assim, de emissão, que são memorandos de exportação que foram apresentados, conhecimentos de embarque, os comprovantes de DUI, os comprovantes de averbação para exportação e outros documentos que foram apresentados com a defesa. O julgamento da defesa ele foi convertido em diligência, mas, em primeira instância,
não foram analisados todos os documentos que foram apresentados pela recorrente, e nesse cenário o auto de infração acabou sendo mantido. Então a gente entra a partir de então no recurso ordinário que foi interposto pela recorrente, que em primeiro lugar pugna pela nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação dos argumentos e documentos da sua defesa. De forma resumida, as autoridades fiscais elas desconsideraram os memorandos de exportação, por eles terem sido dispensados e substituídos pelas DUIs, e as próprias DUIs por não fazerem menção às notas fiscais da recorrente, e as cartas de correção por não haver previsão de averbação da exportação por meio desse instrumento. Mas analisando esses documentos detidamente, as autoridades fiscais elas poderiam ter verificado a exata correlação entre as notas fiscais que foram emitidas pela recorrente e as notas fiscais emitidas pela empresa comercial exportadora, o que serviria com sobra para comprovar a exportação dessas mercadorias e, portanto, a improcedência do auto de infração. As folhas 1354 a 1356, por exemplo, que é uma parte do recurso ordinário, a recorrente ela apresenta um exemplo da conexão dos documentos apresentados e a efetiva comprovação de que as mercadorias objeto das notas fiscais autuadas foram efetivamente exportadas, correlacionando a carta de correção, os memorandos de exportação, as DUIs, e para demonstrar a nulidade da decisão recorrida em primeiro lugar. Além disso, a recorrente, no seu recurso, ela reitera a nulidade do auto de infração pelos erros materiais na apuração da infração atribuída à recorrente, principalmente o fato de que o lançamento fiscal se equivoca na apuração do montante do ICMS exigido, pois as operações que elas foram contempladas pelas notas fiscais autuadas são todas relacionadas a mercadorias que, caso não tivessem sido exportadas, como pretende os autos de infração, e aqui se pretende a título de argumentação, elas teriam como destino o estado do Paraná, que isso está demonstrado nas próprias notas fiscais emitidas pela recorrente. Sendo uma operação destinada ao sul do país, as alíquotas específicas seriam de 12% e não 18%, que foi a alíquota aplicada pelo auto de infração. Essas são as preliminares. No mérito, a acusação, de novo, resumidamente, ela é decorrente do fato de não constar esse evento indicando a averbação das notas fiscais em análise, o que implicaria que não teria ocorrido a exportação das mercadorias. Mas, na época das operações, 2019, a única exigência trazida para o remetente pela cláusula segunda do convênio ICMS 84 de 2009 é que fosse feita a emissão de nota fiscal contendo indicação de CFOP específico para a operação de remessa com fim específico de exportação. E isso foi devidamente cumprido pela recorrente. E a decisão recorrida, né, as autoridades julgadoras de primeira instância, elas concluíram pela aplicabilidade dessa cláusula segunda e pelo seu cumprimento, mas também acusaram uma suposta necessidade de observância da cláusula sexta, desse convênio que eu citei, 84 de 2009, que prevê a obrigação de recolhimento do imposto devido caso não haja exportação, no prazo de 180 dias, o que não se aplica porque houve exportação, e da cláusula 7ª e o seu parágrafo único A, que considerar-se-ia não efetivada a exportação por falta de registro de averbação de nota fiscal eletrônica com remessa de fim específico para exportação após o prazo de 180 dias contado da data de saída. Além das fartas evidências apresentadas em sede de defesa para comprovar a exportação dessas mercadorias, a previsão de não efetivação da exportação por falta de registro desse evento de averbação na nota fiscal eletrônica, ela foi incluída no ordenamento somente em 2021, especificamente pelo convênio ICMS 170, que é do dia 1º de outubro de 2021. Então, ela não era aplicável à época das operações, diga-se novamente. Tendo em vista que o auto de infração se refere a períodos anteriores ao ato normativo, fica nítida a impossibilidade de aplicação dessa previsão aos casos pretéritos, sob pena de ilegal retroatividade da lei e notória lesão à confiança do contribuinte que observou essa previsão legal constante no momento da sua operação. Assim, com o devido respeito, verifica-se a incongruência da manutenção do auto de infração em tela, uma vez que ele foi baseada
em uma premissa equivocada de que não houve exportação, quando na realidade houve, e por entender que as mercadorias contempladas pelas notas fiscais emitidas com fim específico de exportação não teriam sido remetidas para o exterior por uma suposta ausência de registro desse evento de averbação que, na época, não possuía nem direto nexo causal com a não exportação das mercadorias, nos termos do convênio ICMS 84 de 2009, que era o vigente. Além de tudo isso, a comercial exportadora, que é a Renault do Brasil, ela estava habilitada, né, no Siscomex, o que, conforme até alguma jurisprudência que é citada no recurso ordinário, seria suficiente para que a empresa remitente fizesse jus à não incidência do ICMS sobre as mercadorias identificadas com o CFOP de remessa para fim específico de exportação. E, por fim, é importante mencionar novamente. Oi, desculpa. Alguém. Pô, teve uma travadinha. Ah, o meu áudio? Sim. Posso voltar um pouquinho. Eu acho que o ponto anterior era o fato de que a comercial exportadora, que é a Renault do Brasil, é habilitada no Siscomex e que existe jurisprudência do TIT no sentido de que isso seria suficiente para comprovar que a empresa remitente faria jus à não incidência do ICMS sobre as mercadorias que foram identificadas com esse CFOP de remessa com fim específico para exportação. E aí o ponto final aqui, só para reiterar, é que a empresa comercial exportadora, que é a Renault do Brasil, ela de fato deixou de referenciar as notas fiscais eletrônicas emitidas pela recorrente nas suas DUIs. Mas é de se destacar que a recorrente não possuía e não possui qualquer ingerência quanto às atividades da comercial exportadora e tampouco quanto às declarações realizadas por essa empresa, de forma que não seria plausível que a recorrente, que regularmente emitiu suas notas fiscais e cumpriu seus deveres de observância aos dispositivos legais, tenha que arcar com o pagamento do tributo que sequer incide sobre as exportações que foram comprovadamente realizadas no presente caso por questões formais, né? A recorrente ela apresentou todos os documentos que estavam ao seu alcance de sua lavra para comprovar essas exportações, desde as notas fiscais até os memorandos de exportação, conhecimentos de embarque, os comprovantes de DUI e as averbações dessas exportações. No recurso é destacado trechos desses documentos que correlacionam todos eles, que demonstram que as operações foram efetivamente operações de exportação sem incidência, portanto, do ICMS. O que a recorrente pugna seja verificado com base no princípio da verdade material. E, resumidamente, são esses os argumentos de mérito. Eu estou à disposição para qualquer questionamento sobre os documentos, sobre as provas ou sobre qualquer outro ponto do recurso. Agradeço pelo tempo e pela atenção de vocês. E é isso. Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono. Passo a palavra para a doutora Sulamita para a leitura do voto. Obrigada, presidente. Vou passar a leitura do voto. O recurso ordinário preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado a Lures, a autuação decorre da acusação de falta de pagamento do imposto decorrente da emissão de notas fiscais, sem destaque do ICMS, relativa a remessas para fim específico de exportação, sem a comprovação da efetiva exportação das mercadorias e, consequentemente, sem o recolhimento do imposto dentro do prazo estabelecido pela legislação. Preliminarmente, alega a recorrente, em suma, que a decisão era recorrida é nula, pois o julgador atual não analisou devidamente os argumentos e documentos de defesa. A recorrente sustenta que a averbação via SPED dependia da empresa exportadora, que deveria registrar suas notas fiscais nas notas fiscais e nas DUIs. Aduz que a fiscalização desconsiderou os memorandos de exportação, as DUIs por não mencionarem as notas fiscais da recorrente e as cartas de correção por falta de previsão legal, sem análise detalhada desses documentos devidamente acostados aos autos. Ressalta-se que a recorrente acostou aos autos a seguinte documentação, e aqui eu menciono cada uma delas e o número de folhas. No tocante a esse ponto, no entanto, não merece prosperar a alegação da recorrente. Isso porque, apesar de concluir que os documentos acostados não seriam suficientes para comprovar a exportação, a decisão de primeira instância não deixou de analisar e se manifestar sobre os documentos juntados. Nesse sentido, peço licença para transcrever os excertos da referida decisão. Portanto, não prospera o pleito da recorrente em anular a decisão recorrida, tendo em vista que os documentos foram analisados e mencionados pelo julgador atual em sua decisão.
Com relação ao preliminar de nulidade, onde sustenta a recorrente que o auto de infração seria nulo em razão dos erros materiais na apuração da infração atribuída, já que as operações das notas fiscais autuadas envolvem as mercadorias exportadas que, se não o fossem, teriam como destino o Paraná, para esse destino, a alíquota correta seria 12%, conforme o Código Tributário Nacional, Código Tributário de São Paulo, e não 18%, como aplicado pelas autoridades fiscais. Nesse ponto, entendo que a preliminar suscitada se confunde com o mérito, motivo pelo qual avança o caso. O deslinde da controvérsia se pauta na exigência de lastro probatório capaz de comprovar a exportação das mercadorias referente às notas fiscais sem destaque de ICMS constante no anexo 1 que acompanham aí em referência. Em síntese, sustenta a autuada, ora recorrente, que a documentação por ela apresentada é suficiente para comprovar a averbação e exportação das mercadorias. Pois bem, aduz a recorrente que as autoridades fiscais, bem como a decisão de primeiro grau, impuseram uma exigência inexistente e se limitaram a verificar formalidades relacionadas às notas fiscais eletrônicas emitidas pela recorrente, por entender que as mercadorias contempladas pelas notas fiscais emitidas com fim específico de exportação não teriam sido remetidas ao exterior por suposta ausência de registro de evento de averbação. Neste contexto, é sabido que o artigo 89 e seguintes da IN RFB 1702 de 2017 dispõe sobre o procedimento a ser observado na averbação de embarque e de exportação. E aqui eu transcrevo. Saliente-se que a remessa para exportação, em regra, não sofre a incidência do ICMS, nos termos do artigo 7º, inciso 5 do RICMES de São Paulo, cumulado com o parágrafo 1º, item 1, a linha A. E aí que eu transcrevo. Portanto, para fazer jus à não incidência do ICMS na exportação, é necessária a averbação e consequente registro das notas fiscais usadas na exportação. Isso vale não só para as notas fiscais de exportação, mas também para as notas de remessa, ou seja, aquelas usadas para formar o lote que foi exportado. Na referida documentação apostada pela recorrente, é possível verificar que o status da DUI é de averbado e que há menção específica às notas fiscais de exportação emitidas pela Renault do Brasil. Exemplificativamente, vejamos que o extrato simplificado da DUI número tal contém o status averbado e foi instruído pelas notas de exportação números tais e tais. As folhas 793 a 794, a recorrente junta planilha de dados vinculando as notas fiscais de remessa para exportação com a nota fiscal de exportação correspondente, contendo o número do memorando de exportação, número do conhecimento de embarque, número da DUI e evento da averbação. Veja-se que a nota fiscal de remessa para exportação emitida pela recorrente número tal se relaciona à nota fiscal de exportação número tal, emitida pela exportadora Renault do Brasil, por sua vez mencionada na DUI número tal. Ademais, em consulta ao portal da Nota Fiscal Eletrônica, é possível observar que a Nota Fiscal de Exportação número tal menciona, por meio de carta de correção, dentre outras, a Nota Fiscal de Remessa número tal. Por fim, a DUI número tal é referenciada no conhecimento de embarque número tal. E aí, tudo isso eu fui mencionando as folhas, porque eu ia colar as imagens, mas não é possível, né? Sempre mandar as imagens para o voto. No start, é plenamente possível estabelecer um vínculo direto entre as notas fiscais de remessa para exportação emitidas pela recorrente e as notas fiscais de exportação emitidas pela Renault do Brasil S.A., em conformidade com as duas que, como visto, se encontram averbadas e foram referenciadas nos respectivos conhecimentos de embarque. Com relação à carta de correção, a recorrente informa que, por um lado, sua comercial exportadora, Renault do Brasil, não referenciou as notas fiscais da recorrente na DUI, motivo pelo qual solicitou que a empresa comercial exportadora emitisse cartas de correção, para que constasse expressa menção às suas notas fiscais nos documentos fiscais de exportação. A esse respeito, vejamos que a carta de correção é prevista no artigo 183, parágrafo 3º do RICMES, e deve ser utilizada para correção de erros, dentre os parâmetros mencionados. Portanto, não sendo hipótese de alteração de variáveis que determinam o valor do imposto, a mudança de dados referentes às partes envolvidas na operação ou a data da operação não possui óbice legislativo para o uso da carta de correção, com o intuito de mencionar as notas fiscais de remessa para exportação emitidas pela recorrente na nota fiscal de exportação emitida pela comercial exportadora Renault do Brasil. Esse entendimento está alinhado com o ajuste CNF 1 de 2007 e com respostas a consultas tributárias já emitidas pela Secretaria da Fazenda, que reconhecem a carta de correção como válida para ajustes meramente descritivos ou informativos na nota fiscal eletrônica, inclusive para incluir o número de nota referenciada. Por exemplo, a resposta à consulta número 29476 de 2024
da Secretaria da Fazenda, esclarece que a nota de correção, a carta de correção eletrônica, não altera os campos originalmente preenchidos da nota fiscal eletrônica, mas gera um evento de correção vinculado ao documento fiscal original. Embora essa consulta não trate especificamente da inclusão de notas fiscais de remessa para exportação, ela indica que a carta de correção pode ser utilizada para correções que não envolvam as variáveis que determinam o valor do imposto, dados cadastrais que impliquem mudanças dos envolvidos na operação ou datas de emissão e saída. No mais, a recorrente informa que retificou seus SPEDs, documento 10 da Defesa, que fez com que suas notas fiscais eletrônicas fossem devidamente averbadas, de forma a eliminar qualquer dúvida quanto à efetiva exportação dos bens comercializados. Nesse condão, peço licença aos meus nobres colegas para colacionar trechos do voto relator do ilustre juiz Ítalo Costa Simonato na antiga composição dessa quinta Câmara desse egrégio tribunal, nos autos do processo abaixo, a fim de se observar os precedentes desse egrégio tribunal que regem a matéria. Em outra ocasião, à época da composição da terceira Câmara Julgadora, o mesmo juiz seguiu o entendimento pelo acatamento da comprovação da exportação pelo conjunto probatório acostados aos autos. Outro sim, a quarta Câmara Julgadora desse egrégio Tite acompanhou o voto do ilustre juiz relator Adolfo Bergamini no sentido de reconhecer o conjunto probatório composto por memorando de exportação, DANFES e extrato da DUI, capazes de comprovar a exportação das mercadorias e a consequente não incidência do imposto estadual. Não obstante o memorando de exportação ter sido dispensado por meio do Convênio 203 de 2017, os memorandos juntados pela recorrente servem como meios de prova adicionais para que se estabeleça o vínculo entre as notas fiscais de remessa para exportação e as respectivas notas fiscais de exportação mencionadas nas duas. Ademais, essa colenda Câmara já estabeleceu, com base em resposta à consulta da própria Cefaz, que nas saídas com fim específico de exportação, a efetiva exportação pode ser verificada pelo remetente por meio da averbação realizada nos portais Siscomex e SPED. Esse procedimento que existe o referenciamento da nota fiscal de remessa na nota fiscal de exportação e na DUI. É obrigatório ao exportador, conforme cláusulas 3ª, inciso 2 e 7ª A do Convênio 84 de 2009. Outro sim, mesmo em hipótese onde o recurso do contribuinte não foi provido em razão da ausência de provas capazes de evidenciar a exportação, esse egrégio Tite se baseia na análise documental e natureza de cada situação. Esse também é um entendimento já consolidado pelo egrégio Tribunal de Justiça, conforme o julgamento da apelação número tal, a seguir emendada, onde se destaca ainda que a obrigação de emissão da DUI é atribuída à trade company exportadora e não emitente das notas fiscais de remessa para exportação. Portanto, os documentos apostados aos autos comprova-se a efetiva exportação das operações autuadas, inclusive com os extratos Siscomex das duas vinculadas às notas fiscais com status averbado, amoldando-se o caso aos precedentes previamente elencados, não sendo, portanto, exigível o imposto em cobro, motivo pelo qual entende ser necessário o cancelamento da exigência constante no presente AIM. Por fim, ainda como precedente, transcreva a emenda abaixo, de caso julgado recentemente por essa colenda Câmara, de minha relatoria, cujos mesmos documentos, de igual forma, comprovavam a ocorrência das exportações. Dessa forma, diante da robustez dos elementos já analisados e da inexistência de fatos que justifiquem nova apuração, voto no sentido de dar provimento ao recurso ordinário, com respectivo cancelamento do crédito tributário lançado no AIM referência, uma vez que restou comprovada a exportação, o que garante a não incidência do ICMS nas operações em voga. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou provimento para julgar integralmente improcedente o AIM em referência, como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Parabenizo o voto da ilustre relatora, bem fundamentado, extenso, e coloco o processo em discussão. Parabenizo o voto da doutora Sulamita, com análise muito detalhada das provas. A Renault efetivamente fez a emissão das duas, né? E as notas que estavam nela identificadas estão averbadas, né? O contribuinte fala que teve carta de correção, porque o número das notas não estaria correto. Mas referenciado, né? Que não seria o número originalmente referenciado. Mas lembrando que a Renault não faz venda somente para exportação, né? Tem vendas internas. Então, a partir do momento que tem a carta de correção,
como teve a efetiva emissão da DUI, teria uma averbação nessas novas notas fiscais que estão ali registradas na carta de correção. Se tivesse correto a quantidade, fossem ali as mercadorias ali discriminadas, né? Por isso que tem o procedimento específico para que seja das notas que estão efetivamente referenciadas. Então, não é que não existe o Instituto da Carta de Correção, como a doutora Sulamita citou as normas pertinentes. Existe, mas a partir do momento que tem a carta de correção e que tem novas notas a serem referenciadas, elas são referenciadas e consta ali na nota o evento de averbação, e no caso não teve, né? Na Isso. verdade, está lá, né? Se entrar no site, no portal do Siscomex, ela continua como averbada, a mesma chave da DUI, e que agora está fazendo link com as notas fiscais de remessa, que mesmo que foram depois colocadas em carta de correção, elas acabaram sendo referenciadas, e continua lá como averbada, né? Ela permanece como averbada. E depois também teve a questão do SPED, né? Que também foi retificado, e tudo você consegue fazer o link que mostrar que houve de fato ali a exportação. Mas se tivesse a averbação das notas fiscais que foram emitidas com a remessa com um fim específico para exportação, as corretas, né, não as que foram inicialmente identificadas, teria o evento no documento fiscal. Fica o Não, evento. tudo bem, mas aí é uma questão de formalidade. E no Siscomex é o que está comprovando que está lá, que está averbada. Pelo que eu tinha entendido, as notas efetivamente que foram enviadas para remessa com fim específico de exportação, as corretas não estariam com o evento na nota, com as Não, ela tá, corretas. agora ela tá já, e já estão averbadas as duas. Depois da carta de correção já ficou tudo certinho. Professor Lamita, parabéns pelo voto. Essas cartas de correção são anteriores ao início da fiscalização? Não, são posteriores, Antes da autuação? depois da autuação. Depois da autuação? A alegação de denúncia espontânea? Houve Não alegação entendi. houve alegação de denúncia espontânea? Não, não. Doutora Sulamita, tem vários exemplos, né, no voto. Qual seria o exemplo de uma nota que a nota original está com o evento mesmo? Estou com uma tela Após aqui. a carta de correção que teve o evento na nota fiscal original, que Aqui, ó, por exemplo, que é a DUE Comex. número 19, BR 0003298328, tá lá. Situação do controle aduaneiro, averbada. Tem o número, declarante, exportador e os dados ali, né, da DUE. E ela consta no Que portal folha? Siscomex averbada. E no meu Que voto folha eu que tá? tenho as telas também com o número das notas fiscais ali vinculando. Tem uma outra chave, ó, um outro extrato, o 19BR0003015121, também averbada. Carga completamente exportada. E aí ele tem lá as notas de exportação e a nota fiscal de remessa e a carta de correção. Que folha que tá essa? Olha, tem uma aqui na 1211. Essa eu não sei agora, é só o extrato simplificado. Da Siscomex eu que tirei aqui, eu que entrei no portal para tirar no site da Siscomex. Essa outra que eu citei aqui, eu que tirei no portal do Siscomex, que está averbada. Ah, tá, não tem no Não, alto. não, eu tirei aqui para olhar. Mas tem uma na 1200, por exemplo, 1211, que era uma que eu tinha colocado no voto. Presidente, eu vou, mais uma vez, parabenizar a doutora Sulamita. Estou com algumas dúvidas ainda em relação à
conclusão que o doutor chegou, eu vou solicitar vistas do processo, presidente. Ok, pode solicitar. Eu acho que realmente tem muitos questionamentos aí que merecem uma verificação, né? Até para ver, porque a doutora Solamita disse que já julgamos um processo semelhante, eu não me lembro do processo nesses detalhes, que a gente tinha discutido exatamente. Foi um que eu dei parcial provimento, na verdade, eram duas infrações. Uma, eu não consegui realmente fazer esse vínculo, Aham. então os documentos eu mantive a infração, e aí na outra, que eram exatamente os mesmos documentos. A única diferença é que essa tinha a carta de correção, que incluía a nota fiscal de remessa como referência depois, né, da autuação. Essa foi a única diferença, por isso que eu mencionei esse voto. As vistas foram concedidas. Eu pergunto se tem mais alguém. Doutor Luiz, quer vistas? Não, então, acho que se não houver mais nenhum pedido de vista, eu vou aqui encerrar. Inclusive, só para lembrar, naquele outro caso, esse daí que eu mencionei, a exportação ela tinha sido realizada um ano depois, um pouquinho mais de um ano depois da nota fiscal de remessa ter sido emitida. Então, também ali fora do prazo, e mesmo assim a gente aceitou os documentos, porque tudo dava para fazer o link de que tinham sido exportados. Foi um processo que foi votado por unanimidade, doutora Solamita? Eu não me recordo desse processo. Foi agora. Faz umas 3 semanas esse voto. Tá. Era o meu também, a Vou gente até pegá-la falou, como referência. porque Naquele voto acho que não até a teve doutora carta de Aline correção. falou na época, ela falou, olha, mas foi depois, ele não tinha comprovado, também não tinha comprovado na fiscalização, e aí depois da lavratura do auto, que trouxe toda a relação, e as notas tinham sido emitidas mais de um ano, as exportações tinham sido realizadas mais de um ano depois. É que Perfeito. naquele caso não teve carta de Isso, é a correção. única diferença. É o Eu primeiro Então, que eu vejo com carta de correção, por isso que eu queria dar uma olhada. Isso, Teve- exatamente isso. Foi a Foi única só- diferença é que não teve carta de correção na outra, que já estava referenciada a nota fiscal de remessa. Aquela estava referenciada que demorou para ocorrer a exportação, então, Isso, que foi diferente desse caso, né? isso. A exportação foi depois dos 6 meses, então é isso, Foi naquele depois dos caso. 6 meses a exportação, por isso que não estava inicialmente com a averbação da nota, mas depois ocorreu porque demorou um pouco mais para exportar. Isso. Porque você pode ter a prorrogação do prazo, que é diferente desse caso, que não é que teve um atraso ali na exportação, pedido de prorrogação, que teve uma carta de correção, mas que ainda que tenha carta de correção, tem a. Mas naquele lá a tinha, inclusive, até você informação, tinha né? citado, doutora Aline, você tinha citado, ó, mas passou, inclusive, o prazo até da prorrogação, lembra? A gente até Ah, é discutiu isso. verdade. Não Aquele tinha passado tinha mais. extrapolado também, era mais de um ano. E aí a gente colocou, não, mas não importa, exportou, saiu do Brasil, não tem como cobrar, manter a cobrança do imposto, né? Eu sinceramente não lembro do caso, doutora Solamita, se puder me mandar depois o número do auto, eu Ele vou está analisar. mencionado no meu voto, está Estava mencionado. mencionado? É o Perfeito, último que eu citei. perfeito. Então, no processo 5035-505 da KSPG Automotive Brasil Limitada, o processo sai em vistas. Então, doutor Jean Carlos, eu agradeço a sua presença. Se quiser continuar na sessão, fique à vontade. E se quiser se retirar, também fique à vontade. Eu que agradeço. Boa sessão, bom trabalho para todos aí. Tchau, tchau. Agora passamos ao próximo processo com pedido de sustentação oral, que é aqui o 5050-387, é o Daniel Horowitz, o relator é o Dr. Ramon e o patrono é o Dr. Maurício. Dr. Maurício, bom dia. Bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Eu dispenso a leitura do relatório, Eu passo a presidente. palavra, então, ao relator, Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Eu vou alcançá-los aqui. Alcançá-los, não cansá-los. Na verdade, presidente, são 2 autos de infração de um mesmo grupo familiar, o 5050-387 e 5050-386. Eu peço licença para utilizar a leitura do relatório, do breve relatório, para falar sobre os dois. É um caso de falta de pagamento de TCMD,
em decorrência de doação de cotas realizadas pela empresa Ramote S.A., em valor patrimonial contábil, em relação à quantidade de cotas que foi feita a doação, né? Basicamente, presidente e meus colegas, é um caso bem parecido com aquele que nós julgamos, que provavelmente o Dr. Luiz trouxe hoje para o novo julgamento, referente a uma doação, né, donatários ou doadores no exterior, donatários no Brasil, em que há uma divergência entre a apuração dos valores que foram considerados como patrimônio líquido para fins do valor da cota da doação. Por uma questão de ordem, presidente, eu antecipo, a gente tem por hábito antecipar quando é esses casos, há um pedido de conexão entre esses 2 autos e outros 4 autos do mesmo grupo familiar, praticamente mesmas operações, e eu estou acolhendo esse pedido de conexão, temos tido por hábito esse acolhimento para fazer uma diligência para a presidência do tribunal, para verificar a possibilidade de conexão dos processos. Então, fica a critério do Dr. Maurício e se vai fazer a sustentação oral ou não, mas a minha proposta de voto dos 2 autos é de conversão em diligência para a presidência para verificar a conexão. Obrigado. Doutor Maurício, eu entendo assim, esse processo vai ser mandado agora para a presidência do TIT, e aí vai ser analisada a conexão. Então, em sendo analisada a conexão, pode ser que ele vá para outra Câmara, ou pode ser que retorne. E, em retornando, o senhor teria a oportunidade de fazer a sustentação oral. Mas, se o senhor quiser fazer a sustentação oral agora, né, então o senhor também fique à vontade. Imagina, presidente, se for possível deliberar a questão da conexão antes de eu fazer a sustentação oral, eu prefiro, porque se for de fato decidida a questão da a conexão entre os casos, eu não faria a sustentação oral, deixarei para fazer quando for julgar o mérito. Só um pequeno, enfim, de fato existem outros casos. O objeto não é exatamente esse descrito rapidamente pelo Dr. Ramon, mas enfim, isso eu deixo para esclarecer se for necessário o julgamento do mérito aqui ainda hoje. Uhum. Então, eu passo a palavra ao doutor Ramon para que leia a sua proposta de conexão e a gente vota e, sendo decidida a conexão, aí os autos vão retornar eventualmente para esta Câmara ou para outra Câmara, ok? Perfeito. Então, primeiro, vamos por um, né? Primeiro, o doutor Ramon vai ler o do Daniel, né? E depois passamos para a análise do segundo. Perfeito, presidente. Então, direto ao voto, considerando o disposto no artigo 7º, parágrafo 1º do Regimento Interno do TIT, considerando ainda que o contribuinte informa que se faz necessário o reconhecimento da conexão entre os processos 5050, 3819, 3820, 3832, 3844, 3856, 3868 e 3881, devendo serem reunidos para julgamento em conjunto, propõe encaminhamento do presente processo em diligência à presidência do TIT para apreciar pedido da parte de julgamento com conexão dos processos que incluem tais ainda. Considerando a proposta de diligência, eu julgo prejudicado a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento. É como eu voto, presidente. Obrigado. E aqui, então, o processo está em discussão. Eu estava com uma dúvida inicial, só se tinha esse pedido, né, expresso, no, mas eu vi aqui que tem, né, no recurso. Então, vou acompanhá-lo, doutor Ramon. É requisito, né, doutor? Pedido. É. Bom, vou acompanhar também, até porque já é uma praxe dessa Câmara fazer esse procedimento. Sim. Ressaltando, né, o que já foi colocado, que tem que haver o pedido do contribuinte. Então, não havendo mais manifestações, eu vou aqui encerrar os debates e podemos, então, passando para a verificação do quórum. Votação iniciada.
Votação encerrada. Então, para o processo 5050-387, Daniel Horowitz, o processo foi convertido em diligência à presidência para que seja analisado o pedido de conexão. Então, aqui estou encerrando este julgamento. Ok. Em seguida, eu passo para o próximo processo, que é 5050-386, Ariel Horowitz, também de relatoria do Dr. Ramon, e também aqui o patrono, Dr. Maurício. Então, já estou adiantando, né, que o voto do Dr. Ramon vai ser no mesmo sentido, né? Dr. Ramon, só para formalizar, se puder ler rapidamente novamente o seu voto. Sim, presidente, só um esclarecimento de fato. Eu fiz consulta ao andamento processual dos demais processos e nenhum deles ainda foi julgado. Então, ainda não tem câmara preventa para fazer esse julgamento, tá? Certo. Então, passo a leitura do voto, considerando o disposto no artigo 7º, parágrafo 1º do regimento interno do TIT, considerando ainda que o contribuinte informa que se faz necessário o reconhecimento da conexão entre os AIMs tais, propõe o encaminhamento do presente processo em diligência à presidência para apreciar pedido da parte de julgamento com conexão dos processos que punham os tais AIMs. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento. Como eu voto, presidente. Então, já analisamos essa questão, estou também encerrando os debates, passo para a verificação de quórum. Votação iniciada. Então, a votação encerrada também no processo 5050-386, Ariel Horowitz. Também o processo foi convertido em diligência nos termos do voto do relator, Dr. Ramon, votação unânime, e a diligência será a presidência desse TIT para que analise o pedido de conexão. Com isso, votação encerrada. Também, então, agradeço aqui a presença do Dr. Maurício. Dr. Maurício, se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. E em breve os dois processos serão decididos pela presidência, retornando ou não a esta Câmara. Ok? Daí o senhor vai acompanhando pela internet. Agradeço o tempo e a disponibilidade de todos e desejo uma boa sessão. Ok. Então, com isso, não há mais processos com pedido de sustentação oral em que o patrono esteja presente. Eu passo, então, aqui para o processo 5050-011, Luiz Eduardo de Camargo Nascimento. O relator é o doutor Luiz Eduardo de Camargo, o doutor Luiz, não é o mesmo. Então, os patronos presentes são a doutora Juliana e também aqui a doutora Silvana. Já fizeram sustentação oral e agora, então, bom dia, né? Cumprimento as patronas, esclarecendo que a sustentação oral já foi feita, mas, evidentemente, se houver ao longo do julgamento alguma questão de fato a ser esclarecida, será dada a palavra. E com isso eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Luiz, para proferir. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado, presidente. O voto já está registrado. Aí eu vou passar a leitura a partir do item 9, onde inclusive, eu já descrevo a acusação. Tá registrado? Tá, já estou vendo o voto.
Então, está em discussão nestes autos a declaração de doação extrajudicial número tal, por meio do qual foi informada a doação de 1.900.000 cotas da empresa Galelu, realizada pelos senhores Luiz Ortiz e Renata Camargo Nascimento. Narra o autor do feito que essa doação atinge 1/3 das cotas sociais da Galelu, tendo os doadores realizado idêntica operação com suas outras 2 filhas, assim identificadas Gabriela Camargo e Luísa Maria Camargo, que também receberam de forma não onerosa 1.900.000 cotas da Galelu, cada uma, e que também foram igualmente autuadas pelos mesmos motivos desses autos, auto de infração 505015 e 5038747. Tendo em vista que as declarações de doação extrajudicial e TCMD levaram em conta 1.981.000 cotas da Galelu, os pais da recorrente continuam integrando o corpo social da empresa doada com reduzida participação societária, 2 cotas cada um. A controvérsia contida nesses autos tem por origem o entendimento do auditor fiscal no sentido de que o balanço patrimonial que estabelece a base de cálculo do tributo necessitaria de ajustes na conta de patrimônio líquido, por entender que existiam, em verdade, aportes recebidos da empresa Aspire, as quais haviam sido classificadas como empréstimo no passivo exigível, quando, na verdade, corresponderiam a adiantamento para futuro aumento de capital, a FAC, integrando, portanto, o patrimônio líquido da Galelu. A fiscalização sustenta que o ativo da Galelu seria muito discrepante quando comparado com seu patrimônio líquido, pois, dentre a composição de bens e direitos, se extrai o registro de terrenos de 2.800.000 euros e de edifícios 13.580.000 euros, demonstrando deter a empresa doadora em investimentos imobiliários da ordem de 16,5 milhões euros. Esse ativo imobiliário, quando convertido em reais na data da doação, representaria direitos da Galelu no importe de quase 70 milhões, o que estaria muito aquém do valor informado pela recorrente na declaração TCMD 5.228.000 a título de patrimônio líquido. A diferença está exclusivamente nas operações realizadas com a Aspire, representado por 2 empréstimos tomados em 2010 e 2012, que totalizam 9.200.000 euros. Examinando os referidos mútuos, o auditor entendeu que essas operações deveriam ser contabilmente reclassificadas como uma FAC retratável, sendo transferidos os registros do passivo para o patrimônio líquido, considerando principalmente a não ocorrência da devolução por mais de 10 anos, sendo que os vencimentos dos contratos de mútuos formalizados com a empresa Aspire são sistemática e rotineiramente prorrogados. A representação dos recursos financeiros advindos desses contratos do mútuo sobre o ativo da Galelu, que superam mais de 60% do montante ali contabilizado. A identidade de sócios entre a empresa Galelu e a Aspire, apesar do relatório circunstanciado descrever que a Aspire pertenceria aos pais da recorrente, ele, recorrente, sustenta em sua defesa que a Aspire é propriedade exclusiva de sua mãe. A ausência de receita da mutuária para arcar com o pagamento de mútuos contraídos, a identificação de ceranda financeira de endividamento, onde o credor realiza novas operações de mútuo com o devedor para lastrear o pagamento de juros pelo devedor ao credor, cuja operação não se justificaria, inclusive por ausência de pagamento, amortização ou geração de receitas pela empresa tomadora de recursos. Em síntese, entendeu haver ausência de propósito de negocial que justificasse a manutenção da obrigação, entendendo não estar presente a sua reversibilidade, sendo necessária a correção do balanço com a reclassificação desses 2 mútuos para que refletisse o real valor patrimonial das cotas doadas. Ao que importa, chamou muita atenção desse julgador a síntese dos argumentos trazidos pelo recorrente em sede de memoriais, no sentido de ter o julgador tributário inovado a acusação por ocasião da apresentação da defesa em primeira instância, imputando a ele novos fatos não constantes da apuração primitiva, cabendo transcrever o seguinte trecho dito pelo recorrente. Aí eu vou transcrever o trecho do memorial que ele fala sobre essa inovação. Ou seja, aponta o recorrente que a decisão de piso, aponta o recorrente que na decisão de piso houve violação ao devido processo legal e direito de defesa, em virtude de ter sido incluída a conduta
de ter sido incluída a conduta prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN, a qual, quando realizada pelo sujeito passivo, autoriza a desconsideração de negócio jurídico fiscalizado pela autoridade administrativa, se não vejamos a redação desse diploma. Por força da adição de nova conduta, a decisão singular estaria alterando o critério jurídico do lançamento, o que colidiria com a previsão contida no artigo 146 do CTN, tornando instável o procedimento administrativo fiscal e subvertendo o pleno exercício do contraditório. Em verdade, a inclusão de conduta tipificada no parágrafo 116 do CTN, de simular a ocorrência do fato gerador, exigiria a indicação efetiva e detalhada do ato praticado, inclusive com a demonstração da intenção do sujeito passivo e dos resultados pretendidos ou produzidos. De qualquer forma, revendo a acusação e o teor do relatório circunstanciado, é possível extrair com precisão a base da conduta e critério jurídico lançado, que indicam a ocorrência de erro de registro contábil passível de reclassificação, se não vejamos os seguintes trechos da acusação. Aí eu vou transcrever diversos parágrafos, não poupei a citação, de forma a demonstrar o raciocínio do agente fiscal. Como se observa, em momento algum constatou o auditor fiscal a ocorrência de práticas de atos dissimulados, tendo imputado ao recorrente apenas hipótese de mero erro de lançamento, o qual deveria ser simplesmente reclassificado sem maiores consequências, a não ser a elevação da base de cálculo de CMD. Tanto não houve enquadramento de simulação da operação, que a própria fiscalização concedeu 2 oportunidades para a autorregularização do recorrente, ocorrendo o último prazo para tal ato em 28/6/24, o que seria, no meu sentir, totalmente incompatível para a hipótese prevista no artigo 116 CTN, ou seja, quando o agente fiscal se depara com práticas dolosas de conduta dissimuladas. Logo, entendo que assiste razão ao requerente e aos responsáveis solidários, doadores, que lançaram os mesmos argumentos, devendo ser considerada nula a decisão de primeira instância por desestabilizar o contencioso administrativo, introduzindo novos critérios jurídicos e condutas não contidas na acusação primitiva, o que viola, inclusive, o direito ao contraditório e ampla defesa. No meu sentir, essa modificação de conduta pelo julgador tributário maculou o alicerce de seu entendimento, cabendo transcrever o parágrafos 42 e 44 da decisão de piso. Aí eu vou fazer essa transcrição para demonstrar que o julgamento dele tomou por base essa possibilidade de dissimulação, de declaração de simulação. Como se observa, o pilar da decisão foi escorado na possibilidade de o fisco desconsiderar negócio jurídico, o que permitiria o julgador deixar de tomar conhecimento, ou melhor, deixar de eventualmente considerar efeitos do negócio jurídico plasmado nos documentos juntados nos autos, em virtude de inovar a acusação durante o julgamento e declarar somente nesse momento ineficazes os atos praticados com a finalidade de esconder ou alterar a ocorrência do fato gerador, no seu entender. Observo que a competência revisional devolvida ao julgador tributário nesses autos consistia, no meu sentir, em determinar se, em virtude de erro de classificação contábil apurado pela fiscalização, poderia ou não o fisco estadual dar novo enquadramento dessa operação, que passaria de mútuo para a FAC, conforme fundamentos contidos na acusação, auto de infração, relatório circunstanciado e documentos que instruíram o lançamento de ofício. Se para a formação do convencimento do julgador tributário houve a modificação do critério jurídico da acusação, passando de erro contábil para dissimulação de negócio jurídico, tal convencimento se deu fora do cercado dos autos, sendo necessário o seu cancelamento, para que outra decisão seja proferida dentro dos limites da matéria devolvida e estabelecida entre a acusação e a defesa de impugnação. Há outro ponto que merece complementação, por restar evidente o não enfrentamento de prova tempestivamente produzida pela recorrente. Em rápida síntese, alega os recorrentes vício de capitulação por não se tratar de doação realizada por residentes domiciliados no exterior, entendendo os recorrentes que esse exame seria necessário à sua tese apresentada, a qual esse julgador não adentrará em seu mérito. De qualquer forma, consta da decisão recorrida o seguinte entendimento. Aí eu só vou ler o negrito.
Pois observa-se nos autos que a doação em discussão foi realizada por doadores que se encontravam estabelecidos no Brasil na época da doação, como consta nas declarações de TCMD florestais. Ao que se observa, o julgador tributário possivelmente entendeu que a confissão de domicílio plasmada na declaração de TCMD, apresentada em 2019, teria o feito de reingressar no território nacional residentes domiciliados no exterior para justificar a tipificação como residentes no Brasil, vez que não explicitou qualquer outro exame de conjunto probatório. De qualquer forma, a comunicação de saída definitiva do país consta dos autos, especificamente as folhas 55 para o senhor Luiz Ortiz e as folhas 52 para a senhora Renata Camargo, pais do recorrente, sendo declarada a condição de não residente desde novembro de 2015 pela Receita Federal, né? É fato que a decisão circular não enfrentou o teor da declaração da saída definitiva do país dos doadores, que poderia ensejar ou não a correção da capitulação, deixando, portanto, examinar prova produzida, que também acarretaria no cessamento de defesa. Assim, diante da falta do cotejo das alegações de provas produzidas pelo recorrente responsáveis solidários, bem como em face da modificação dos critérios jurídicos da acusação com inovação de conduta não prevista na acusação privativa, não resta alternativa senão a anulação do julgamento de primeira instância, reconhecendo a nulidade requerida pelos defendentes. Diante do exposto, conheço dos recursos ordinários interpostos pelos recorrentes e responsáveis solidários e dou provimento a eles, acatando a nulidade arguída, no sentido de anular a decisão de primeira instância em virtude da inovação de critérios jurídicos do lançamento, com a imputação de conduta não prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN, a qual não foi constatada no lançamento primitivo pelo auditor fiscal, bem como em face da ausência de enfrentamento de provas e alegações tempestivamente produzidas. É como voto respeitosamente submeto a meus pares. Parabenizo o relator pelo voto bem fundamentado, bem detalhado, e coloco o processo em discussão. Presidente, parabenizar o doutor Luiz pela análise, eu vou acompanhá-lo. Doutora Sulamita? Igualmente, parabenizo o doutor Luiz e vou acompanhando. Então, aqui encerrando os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada no processo 5050-011, Luiz Eduardo de Camargo Nascimento. O julgamento anulou a decisão de primeira instância administrativa, ou seja, deverá ser produzida uma nova, nos termos do relator, doutor Luiz, votação unânime. Então, agradeço aqui as presenças das ilustres patronas. Se quiserem permanecer na sessão, fiquem à vontade, e se quiserem se retirar, também fiquem à vontade. Obrigada, boa sessão a todos. Bom dia. Licença. Então, agora passo para o julgamento do processo 4132-288, CRENAC do Brasil, Indústria e Comércio de Cosméticos. É um pedido de retificação do julgado, não há pedido de sustentação oral e nem patrono presente, então passo a palavra ao doutor Ramon. Obrigado, presidente. Eu vou inserir o voto e já faço a leitura.
Então, o músico está bem lento no EPAT aqui, tá? Uhum. Está disponível para vocês o voto? Tá. Perfeito, presidente. Vou fazer a leitura, então. Ok. Passo ao item 11. O interessado afirma que a decisão recorrida a partir da premissa equivocada lançada pela decisão de primeira instância, que entendeu que houve simulação das operações nos seguintes termos. Aí peço licença para a leitura. Abro aspas. A conduta está clara e se constitui no simplório procedimento de vender com muito prejuízo na operação tributada por substituição tributária e utilizar de empresa de fachada para comprar muito barato e vender por preço de mercado, oferindo muito lucro quando as operações não deveriam mais recolher ICMS. Fecho aspas. De fato, indo aos autos, verifico que a acusação não versou sobre a existência das operações praticadas, mas exclusivamente sobre os valores praticados entre autuado e destinatário Garcia Oliveira Cosméticos, nas quais houvera redução artificial nessas operações com fito de redução do CMS-ST devido. Observo que essa afirmação foi levantada em sede de julgamento de defesa, na primeira instância de julgamento. Observo ainda que tal fato não foi objeto de pedido de retificação de julgado na primeira instância. A lei do Pátio Paulista, no artigo 15º, parágrafo 1º, aponta que o pedido de retificação deverá ser interposto no prazo de 30 dias, contados da intimação da decisão retificanda. Ou seja, considerando que o suposto erro de fato surgiu na decisão de primeira instância, estaria preclusa a possibilidade de impugnação deste erro em sede de pedido de retificação de julgado contra a decisão de segunda instância, hora recorrida. Após detida análise da decisão proferida por essa Egrégia Quinta Câmara em 30 de 9 de 21, apreendo que o relator, acompanhado de seus pares, reconheceu que tal argumento restou incontroverso, nos termos do artigo 20, inciso 2 da Lei 13.457. Por conseguinte, ainda que a referida premissa fática possa ser considerada equivocada, o que pretende o contribuinte é tornar controvertido em sede de pedido de retificação de julgado, tema não controvertido após julgamento de primeira instância. Ademais da leitura da decisão recorrida, apreendo que tal argumento da empresa simulada interposta foi utilizado obter dictum, ao passo que toda a fundamentação, tanto da acusação como da decisão recorrida, foi de que restou demonstrada fraude no recolhimento irrisório de CMS e CMS-ST. E convenço de que referido argumento não influiu na conclusão da efetiva ocorrência das operações, pois em algumas passagens da decisão retificanda, a Câmara menciona que as empresas solidárias poderiam vender a preços de mercado, aumentando sua margem de lucro. Ou seja, não há na decisão retificanda qualquer desconsideração das operações entre o autuado e a empresa Garcia Oliveira Cosméticos Limitada, motivo pelo qual considero que não há reparos a serem feitos na decisão retificanda. Continuo o recorrente alegando a utilização de informação falsa. Um minutinho, fugiu aqui. Informação falsa pela utilização de premissa de que, abro aspas, havia venda para outros distribuidores com preços diversos, fecho aspas, pois os destinatários diversos seriam varejistas e não distribuidores. Indo às provas dos autos, verifico que há as folhas 788 e 877 diversas operações, também por amostragem, com preços praticados pela Krenak, com diversos outros destinatários que não compõem a lista por amostragem levantada pelo contribuinte. Ademais, o KNAI do primeiro destinatário da lista por amostragem apontada pelo contribuinte e pela fiscalização carreia o contribuinte Monteiro e Oliveira Cosméticos Limitada, cujo KNAI é de comércio atacadista, que já afasta a alegação de informação falsa. Não bastasse, compreendo que o fundamento da acusação e da decisão, da totalidade das operações, é principalmente o IVA praticado no setor em comparação ao praticado pela recorrente, entendimento que extrai tanto do relato circunstanciado como da decisão retificanda. Trago aqui excerto dessas peças. Por conseguinte, não conheço do pedido de retificação de julgado neste ponto, por ausência de erro de fato. Por fim, o interessado argumenta que a decisão retificanda não se manifestou sobre a existência de crédito em escrita fiscal e a obrigação do agente fiscal, ao proceder ao lançamento, observar integralmente o regulamento atinente ao ICMS. Neste ponto, pontuo que redundante. Neste ponto, pontuo que o pedido de retificação de julgado, na forma como positivado pela legislação do Pátio Paulista, não tem aptidão para suprir omissões das decisões, as quais devem ser objeto preliminar de pedido de nulidade de recursos próprios. Todavia, tendo vista a necessidade de uma prestação jurisdicional eficiente, passo a conhecer deste argumento, na medida em que, de fato, a decisão retificanda não abordou o argumento da existência de crédito em escrita fiscal do contribuinte autuado. Quanto à eventual não observância de créditos em favor do contribuinte, que não teriam sido computados para a lavratura deste AIM,
tenho adotado a jurisprudência do STJ que, diante da ausência de previsão legal para a fiscalização, proceda a eventuais encontros de contas. Não cabe à fiscalização de ofício realizar o encontro de contas conforme abaixo. Aí trago recente decisão do STJ. Por conseguinte, conheço do PRJ neste ponto e nego o provimento. Ressalta-se que todos os demais argumentos apresentados pelo contribuinte em seu recurso ordinário foram devidamente apreciados naquela decisão, cujos fundamentos incorporam a presente. Diante do exposto, acolho parcialmente o pedido de retificação de julgado, nego-lhe provimento. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço parcialmente da retificação de julgado, nego-lhe provimento no AIM 432-2885, de 1 de 9 de 2020. É como eu voto, submeto à Câmara, presidente. Ok, parabenizo o voto e coloco o processo em discussão. Vou acompanhar, Ramon. Uhum. Só um esclarecimento com relação à súmula 10, tá? Eu tenho por... Obrigado, doutor Luiz. Desculpa. Eu tenho por hábito aplicar de ofício, mesmo não havendo pedido nesse caso, porém, ele é objeto de discussão no recurso especial do contribuinte. Então, para não suprimir a competência da Câmara Superior, não estou analisando a questão da súmula 10 nesse pedido de retificação de julgado. Foi bom esclarecer, doutor Ramon. Eu penso diferente. Eu só analiso súmula 10 quando há o pedido, então eu não dou de ofício. Foi bom, se eu acompanhei alguém dando de ofício, foi um engano, tá? Não percebi. Então, tem que ver, Tá tem que certo. haver o pedido do contribuinte ou da representação fiscal. Então, a gente... E o pedido pode ser feito até, no meu entender, numa sustentação oral. Mas Os recursos são todos anteriores à data da alteração da súmula, então, é, de fato, não há uma discussão sobre os juros, foi aplicada a súmula 10 não revisada na época, mas é objeto de recurso especial que é posterior é, à data. só fiz a observação, assim, eu não dou de ofício, mas evidentemente, numa sustentação oral em que se verifica que o contribuinte nem não teve oportunidade, né, de fazer o pedido antes, um fato superveniente, a gente sempre vai analisar isso, mas de Não é o ofício... caso hoje, mas só para esclarecer mesmo, Não, presidente. Obrigado. foi bom falar, porque de repente é dado de ofício e eu voto, nesse ponto eu não vou acompanhá-lo, mas com o devido respeito. Doutora Sulamita, posso encerrar? Sim, igualmente vou acompanhá-lo, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto. Então, aqui, verificando o quórum. E votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 4132288, Krenak, do Brasil Indústria e Comércio de Cosméticos, o pedido de retificação de julgado foi conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Ramon, votação unânime. Com isso, aqui, então, encerrando o julgamento. Aqui. Só um segundinho aqui. Vamos lá, aqui.
Então, passamos para o próximo. Deixa eu ver. Próximo processo é o 5037-673, Brasil Expresso, Comércio Atacadista Limitada, a pedido de sustentação oral, mas não temos aqui o solicitante presente. Aqui. Não. Aqui. Então, aqui. Ok. O voto está registrado. O assunto já é conhecido desta Câmara, então eu passo a leitura no item 9, que ele trata de duas infrações relativas à falta de pagamento do imposto. No item 1.1, ICMS Operações Próprias, item 1.2, ICMS-ST, em virtude da emissão das notas fiscais eletrônicas, referente a operações tributadas de saída de café em cápsulas, com erro na determinação da base de cálculo, uma vez que foi utilizado o benefício da redução de base de cálculo para produtos que compõem a cesta básica. Eu conheço do recurso. O ponto central das duas acusações é determinar se o procedimento adotado pelo contribuinte ao aplicar o tratamento tributário destinado aos produtos da cesta básica às cápsulas de café comercializados pelo recorrente está correto ou não. O mencionado benefício fiscal é previsto no artigo 3º do anexo 2 do RICMES, que dispõe, aí eu transcrevo, eu digo que, apesar do recorrente defender interpretação ampliada para a aplicação do benefício fiscal, a razão está com a Fazenda Pública, porque o principal objetivo da benesse é o de reduzir o valor da cesta básica, barateando itens de primeira necessidade, comumente destinados às pessoas de baixa renda, como bem analisado pela decisão de piso de folhas tais. Aí eu transcrevo a decisão de piso e digo no item 14, no mesmo sentido, é o posicionamento da Fazenda Pública, cujo entendimento em relação ao caso foi publicado na resposta à consulta número tal, a seguir transcrito. Então, também vou poupá-los da leitura, né? No mesmo sentido, uma outra consulta, também, mostrando que, na realidade, duas consultas, e no item 16 eu coloco que o entendimento do egrégio Tite, conforme julgamento do processo tal pela pela 9ª Câmara Julgadora. Também no item 17 eu coloco uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, também no mesmo sentido. Então, no item 18, pelo assim exposto, mantenho as acusações de falta de pagamento do imposto do item 1.1 e item 1.2, no tocante à apuração com erro na determinação da base de cálculo do imposto devido, declarando a inaplicabilidade da redução da base de cálculo contida no artigo 3º, inciso 3 do anexo 2 do RICMES, para as operações de vendas de cápsulas de café, por não ser integrante da cesta básica. No item 19, eu rejeito as alegações de que as multas teriam caráter confiscatório, e aqui esse posicionamento já pronunciei em vários votos, né? Também, em relação ao tema da atualização da multa, eu estou aplicando a súmula TIT número 13, 2017. Quanto ao pedido de redução da multa, a legislação tributária paulista estabelece no 527-A requisitos para apreciação do tema, porém, não ficou comprovado que todos os requisitos necessários para a redução da multa foram preenchidos, pois a legislação do ICMS apenas admite a possibilidade de relevar ou reduzir a multa aplicada nos casos de não haver exigência de imposto, o que não se aplica nos presentes autos e, por esse motivo, rejeito o pedido do recorrente. Também rejeito o pedido do recorrente no sentido de converter o julgamento em diligência para possibilitar a regular apuração dos valores apurados versus valores recolhidos, visando, assim, resultar no cálculo do montante real e correto do crédito tributário devido. Justifico. Os documentos carreados aos autos são suficientes para a caracterização das infrações descritas nos itens 1.1 e 1.2 AIN. Dessa forma, não é possível atender ao apelo do recorrente. Não foi criado qualquer empecilho com relação à juntada de novos documentos pelo autuado. Com efeito, não há nos autos nem o contribuinte identificou
qualquer fato que tenha dificultado a apresentação de sua defesa, tanto é que a produziu em tempo hábil. Nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, as provas devem ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente. Portanto, a defesa deve ser instruída com os documentos demonstrativos e demais elementos materiais destinados a comprovar as alegações feitas, inclusive laudos e pareceres técnicos que o contribuinte entender necessários para o pleno esclarecimento da matéria controvertida. Vale destacar que o parágrafo 1º do referido artigo determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O recorrente justifica seu pedido no fato de haver grande volume de notas fiscais e a necessidade de aprofundamento acerca da aferição dos valores exigidos no AIM. A prova requerida seria necessária, especialmente dado o volume de documentos, notas fiscais correlacionadas folhas tais, bem como o demonstrativo do valor do produto X, valor do ICMS devido X, valor ICMS recolhido X, valor do ICMS não recolhido e valor do produto X, valor do ICMS-ST versus X é versus, tá? O valor do ICMS-T recolhido versus valor do ICMS-ST não recolhido apostado às folhas tais. Observa-se que o documento de folhas tais diz respeito aos anexos folhas tais, anexos 1 e 2 da notificação, por meio da qual foi solicitado que o contribuinte informasse a base legal para a redução da base de cálculo das operações listadas nos referidos anexos. Já o demonstrativo 1 contém os dados das notas fiscais eletrônicas objeto do presente autuação, bem como os valores de ICMS e ICMS-ST, que seriam devidos e a diferença que deixou de ser recolhida e é exigida nos itens 1.1 e 1.2 da inicial. Analisando os dados constantes no referido demonstrativo, não se vislumbra qualquer falha quanto aos dados dos documentos fiscais, bem como na apuração do ICMS e do ICMS-ST, que deixou de ser recolhido pelo autuado. Por conseguinte, não há necessidade de converter o julgamento em diligência. Além do mais, vale destacar que o trabalho fiscal foi elaborado com estrita observância aos princípios determinados pela Constituição, bem como de toda a legislação que rege a matéria tributária em referência, isto é, o ICMS, sendo que a descrição das infrações e suas respectivas capitulações estão corretas nos termos do que estabelece a legislação ICMS e a prática delas está devidamente comprovada por meio dos documentos que compõem o AIM. E por esse motivo não se faz necessária a realização de nenhuma diligência. Registre-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da lei estadual tal que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida, é o voto que respeitosamente apresento aos meus pares. E com isso eu coloco o processo em discussão. Eu parabenizo o presidente, adianto que vou acompanhá-lo, e só para ressaltar, a gente já julgou também esse caso aqui na Câmara, né? Sim. Era da Nestlé, então Isso. também teria o precedente nosso mesmo daqui. Sim. Acho que a relatoria era do Dr. Luiz na época. Por 2 vezes, inclusive. Duas, né? Eu até fui ver a defesa se tinha também as fotografias lá, né? Essa não tem as fotografias. Tem. Teve a um vídeo no YouTube. apresentação daquela vez. É. E ele o patrono até tinha ficado meio ressabiado quando você falou que no próprio site, né, da Nestlé, É. vinha lá, você estava vinculado a comprar a máquina, né? Claro. Perfeito, vou acompanhar, presidente. Lembrando que a Fazenda já tinha concedido esse benefício, né? Foi revista a consulta tributária que, salvo engano, em 2015, reviu a consulta. Sim, foi revisto. Mas ele não coloca, ele não cita o posicionamento da Fazenda, né? Coisa que no voto do Dr. Luiz tinha, né? E aí o Dr. Luiz, né, realmente, ele já disse que é outra empresa, né? Essa aqui é outra empresa. No caso, aquela empresa que citou a consulta, eu até fiquei balançando, mas acontece que ela já tinha sido autuada. E aí, por isso que a consulta não podia ser, né, seria, como é que chama? Justificar a própria torpeza. Não? Naquele caso, ela tinha sido autuada e
E o processo anterior, que acho que era de 2014, 2015, já tinha julgamento do tribunal mantendo a condenação, né? O auto, né? E ele tentou fazer o mesmo Perfeito. uso posteriormente. Aí não, É, a consulta aí, tributária não é tão forte assim. bom, então eu estou aqui encerrando os debates e verificando o quórum. Aqui é a votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5037-673, Brasil Expresso Comércio Atacadista Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do voto da minha relatoria e votação unânime. Aqui, deixa eu ver. Então, encerrando o julgamento. Então, agora passamos ao processo 4140344, varejo moda feminina, de minha relatoria, e aqui o voto já estava disponível, eu passo a leitura. Vamos lá. Então, no item 10, o AIN trata de 13 infrações, né? Sendo que o item 1.2 do AIN foi julgado improcedente. Em seu recurso ordinário, o contribuinte se insurge apenas em relação aos itens 1.4 e 2.9 do AIN. Portanto, os demais itens do AIN devem ser considerados incontroversos em consonância com o que se preceitua o artigo 20 da Lei nº 13.457. Diligência. Eu verifico que os autos não estão em condições de julgamento e justifico. Em relação ao item 2.9 do AIN, a Câmara Julgadora, em sessão de tanto, converteu o julgamento às folhas tais em diligência ao contribuinte nos seguintes termos. Tá? Aí eu digo que, em cumprimento à diligência, o recorrente juntou petição e documentos em relação ao item 2.9 às folhas tais. O item 2.9 do AIN trata da acusação de creditar-se indevidamente do ICMS referente a ICMS destacado nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte e lançadas no seu EFD para acobertar operações de devolução de mercadoria relativas a vendas efetuadas a consumidor final e ou não contribuinte do imposto. Para que a devolução seja devidamente registrada, o artigo 452 determina que, e aqui eu transcrevo, né, pontos importantes do artigo 452, e digo que, em relação ao tema, a Secretaria da Fazenda já se pronunciou em várias consultas sobre o que deve conter a nota fiscal de entrada emitida pelo contribuinte, e eu transcrevo uma consulta, depois eu transcrevo uma outra, aqui. E aqui também, no item 19, é importante registrar o entendimento da consulta tributária no sentido que a devolução da mercadoria deve ser realmente realizada em até 45 dias, contados da saída original da mercadoria, conforme consulta tal, que eu transcrevo. Pelo acima exposto, o creditamento das mercadorias devolvidas é possível desde que, cumpridos os requisitos estipulados pelo artigo 452, dentre eles destaca-se a emissão de nota fiscal de entrada contendo, mencionando o número e a série, a data da emissão, o valor do documento fiscal original, bem como a identificação da pessoa que promover a devolução, mencionando a espécie e o número do respectivo documento de identidade. No caso de devolução que não tenha ocorrido em virtude de garantia e não tenha sido realizada a troca de mercadoria dentro do prazo de 45 dias, contados da saída original da mercadoria, o recebedor da mercadoria devolvida não faz jus ao crédito de imposto. O recorrente às folhas tais alega que, para a maior parte das operações fiscalizadas, teria sido possível encontrar o respectivo documento de venda
que resguardaria o creditamento realizado. A douta DRF afirma às folhas tais não haver referência nas informações complementares em nenhuma nota fiscal de entrada do contribuinte. Eu verifico que a resposta à consulta tal, acima mencionada, aponta para o fato de que somente após a alteração provocada pelo decreto número tal é que foi incluído o parágrafo 16 ao artigo 61 do RICMES, permitindo crédito fora das condições de troca ou garantia do valor do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria pelo estabelecimento vendedor, que a receber devolvida de produtor ou de qualquer pessoa natural ou jurídica considerada não contribuinte ou não obrigada à emissão de documento fiscal. No mesmo sentido do entendimento acima exposto, foi a resposta à consulta número tal que a ementa reproduz a seguir, né? Dessa forma, como os fatos geradores do presente AIM ocorreram antes da mudança na legislação, conclui-se que, à época, só era permitido o creditamento se houvesse comprovação da troca da mercadoria dentro de 45 dias, ou da troca em garantia, conforme os termos do contrato. Nos presentes autos, no item 2.9, está em discussão somente as operações com CFLP de troca, ou seja, não estão sendo analisadas operações com CFLP de retorno em garantia. Analisando os documentos trazidos pelo recorrente, não verifico que constam apenas o retorno das mercadorias. Verifico que constam apenas o retorno das mercadorias. Porém, não vejo a comprovação das mercadorias que saíram nas operações resultantes das trocas efetuadas. Verifico que esse ponto não foi discutido nem na Câmara julgadora, na sétima, e nem pela decisão do piso. Porém, esse é ponto crucial para o deslinde da questão. Por todo exposto, converto o julgamento em diligência ao contribuinte para que traga a comprovação de que houve a troca das mercadorias devolvidas. Após o douto FE autuante e, em seguida, a douto DRF para a manifestação. É o voto que respeitosamente apresento a meus pares e coloco o processo em discussão. Bom, já vou antecipar que eu vou acompanhar, porque esse processo já foi debatido, né? Umas Sim, 2 ou 3 sessões. O doutor Ramon não estava presente, viu, doutor Ramon? Eu não sei se houve uma discussão aqui, levantada, inclusive, pelo colega, né, que o Substituto. que ele colocou muito propriamente, que é uma coisa que, confesso, passou por todo mundo, passou pela decisão de primeira instância, inclusive pelo fiscal autuante, e ia passar por mim também, porque eu analisei outros pontos. E aí fui alertado que o caput diz claramente que só em casos de troca. E eu tinha colocado já no voto a questão de que o creditamento só seria possível, né? A simples devolução só poderia ser possível depois de 2020. Então, eu já estava assim pensando, né? O problema é que o fiscal em nenhum momento levantou isso. Mas foi muito bem argumentado, né? De que essa parte está no caput, né? Na acusação, no 452 caput. Então, eu não tinha como deixar passar isso, né? Eu acho que eu refleti e entendo que... E aí estou convertendo novamente em diligência, né? Porque isso não foi... Eu coloquei os termos da diligência que foi feita, né? Bem no começo, no item 13, e não foi solicitado esse ponto ao contribuinte. Em nenhum momento foi solicitado ao contribuinte que comprovasse a troca. Então, enfim, eu estou justificando tudo isso porque o senhor não estava aqui, não participou dessa discussão. Está claro para mim, presidente. Okay. Parabéns pelo voto. Estou acompanhando. Eu agradeço o seu colega que me passou também. E eu vi vários AINs que tratavam do mesmo tema e não foi discutido isso. Enfim, eu espero que a gente tenha decidido o mais, digamos assim, eu espero que a minha decisão tenha sido mais aderente à lei, né? O seu substituto, Ramon, ele queria indeferir o recurso porque não houve a prova produzida. E aí houve um grande debate nessa sessão que eu falei que não foi pedido ao contribuinte que produzisse essa prova. Exatamente. E aí a gente entrou num beco e aí o presidente sabiamente falou, vamos abrir oportunidade para provar essa relação, porque a gente não pode nem cercear o direito e também não pode descumprir norma de lei.
E o único jeito seria diligência. Garantir o contraditório, né? Garantir Exatamente. a defesa também é mais prudente. O presidente sabiamente ouviu o doutor Luiz, porque eu tinha visto esse problema, não sabia como sair, porque como eu estava preocupado, como é que eu vou de ofício, né, pedir uma diligência, entendeu? Sendo que daí o doutor Luiz nos ajudou a esclarecer o ponto fulcral, que é o devido processo legal. Então, é isso. E aí, então, se não houver mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Então, votação encerrada no processo 4140344, 2RC Varejo Moda Feminina Limitada. O processo foi convertido em diligência ao contribuinte e depois para manifestações também do fiscal e da outra representação fiscal. E com isso, foi convertido em diligência nos termos do meu voto, de relatoria, votação unânime. Aqui temos votação encerrada. Com isso, eu declaro encerrada a sessão da 5ª Câmara Julgadora do dia 10 de abril de 2025. Peço ao Jailson, por favor, encerrar a gravação. Encerrado, presidente.